Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Hoje nós daremos continuidade aqui ao estudo do livro de Deuteronômio, falando sobre o capítulo de número 13. Estamos seguindo aqui na nossa jornada de estudarmos os livros do Pentateuco. Eu estou cumprindo aqui aquilo que eu comentei no domingo, no vídeo de domingo, quando eu disse que a partir dessa semana nós teríamos 2 vídeos de estudo bíblico aqui no canal durante a semana. Então, na terça-feira, nós falamos sobre o capítulo 12 de Deuteronômio e hoje falaremos sobre o capítulo 13. Nós temos um estudo do livro de Daniel pronto, preparado, no gatilho aqui para a gente poder soltar. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta, você ouvir aqui a tua opinião, tá? Se você entende que a gente pode conciliar isso a partir da próxima semana, a gente pode fazer no início da semana um estudo de Deuteronômio e depois, no final da semana, iniciarmos o estudo de Daniel. Se você concorda, acha interessante, deixa aqui o seu comentário. Se ninguém se manifestar, seguiremos firme na jornada aqui do livro de Deuteronômio. Amém? Muito bem. Eu estou muito feliz que você está aqui. Que bom que você está aqui. Olha, é muito bom ter a tua presença aqui. Vamos seguir juntos, crescendo juntos. E você que está chegando agora e não conhece o canal, seja bem-vindo. Fica aqui um convite para você se inscrever. Não se esqueça aí de ativar esse sininho, receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E olha só, na descrição eu vou deixar para você o endereço para você encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí Facebook, Instagram, Twitter, Telegram e também a novidade, né? Mensagens em podcast. Tem lá a plataforma da Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Tudo isso vai estar aqui na descrição para você, para que a gente possa caminhar junto lá também. Amém? Bíblia na mão, papel e caneta para quem gosta de anotar, uma aguinha para refrescar a garganta, mas antes vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, é no nome do teu Filho amado, ó Pai, que mais uma vez nós vamos dedicar um tempo, Senhor, ao estudo da tua palavra. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Estamos felizes de estarmos aqui novamente reunidos. Te pedimos, Senhor, que tu nos abra a mente, nos dando conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos ler e conhecer e estudar e aprender com a tua palavra, Senhor. E principalmente colocar em prática os ensinamentos que nós veremos neste vídeo. Entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da pessoa que está do outro lado aqui, Senhor, assistindo esse vídeo. Sabemos que não existe mãos melhores para que os nossos problemas, angústias e ansiedades possam descansar. Entregamos tudo em tuas mãos e no nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá? Vou utilizar aqui hoje a versão da Nova Almeida atualizada. Mas antes aqui eu gosto de apresentar esse capítulo 13. Na Nova Almeida atualizada ele tem um título de Contra os Falsos Profetas e os Idólatras. Se formos à Bíblia Thompson de estudo, que utiliza a versão da Almeida edição contemporânea, o título dele é Precauções contra a Idolatria. E na NVT, que é a nova versão transformadora da Mundo Cristão, o título é Advertências acerca da idolatria. Percebemos que nos 3 títulos a palavra idolatria aparece como ponto de destaque, mas eu quero falar para você que o ponto central desse capítulo são os falsos profetas, como que a lei que Deus deu a Moisés para que fosse aplicada no povo de Israel tratava a questão dos falsos profetas. Isso é muito forte, é muito importante, porque os falsos profetas, um problema que surgiu naquela época, já quando a nação de Israel foi instituída e que vem acompanhando até os dias de hoje. Nós temos pessoas sendo vítimas, enganadas e influenciadas por falsos profetas. Falaremos um pouco até inclusive do que Jesus nos alertou sobre isso já na nova aliança, tá certo? E na época da lei, nós vamos ver então que aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que tentavam afastar Israel do único e verdadeiro Deus, eles eram culpados de traição e punidos com pena de morte. Uma coisa muito interessante, uma curiosidade histórica, é que nenhuma outra religião, de nenhuma outra nacionalidade, insistia na questão da adoração exclusiva aos seus deuses nacionais. Então, portanto, a punição severa com pena de morte, ela era, de certa forma, desconhecida em outras nacionalidades daquele antigo Oriente Próximo. Tá? Então, isso foi instituído por Deus ao povo de Israel. Bom, então fica aqui comigo que eu tenho certeza que é um capítulo muito interessante, é um capítulo importante para nos orientar a desviarmos principalmente do engano e certamente, além do conhecimento e de todo o crescimento espiritual, Deus falará conosco nesse estudo bíblico. Amém?
Vamos lá. Como eu disse, vou utilizar a versão da Nova Almeida atualizada apenas para diversificar um pouco. Eu costumo utilizar a versão da NVT, mas para que você conheça um pouco o texto da Nova Almeida atualizada, é uma Bíblia que eu uso no meu dia a dia, tenho um carinho muito especial por ela, porque ela tem a originalidade da versão João Ferreira de Almeida, mas com texto contemporâneo. Então você vai ver aqui que é interessante, fácil compreensão e vamos seguindo adiante, tá certo? Do versículo 1 ao 3, para iniciarmos aqui. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Uau! Queridos, profecia, né? Profecia é um negócio interessante. Profecia, ela não pode ir contra as escrituras sagradas, contra a palavra de Deus. E em relação a isso é preciso você tomar cuidado, porque hoje no mundo contemporâneo nós temos resquícios de uma teologia que surgiu no final aí do século XIX, a teologia liberal, que costumam dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, se algo que está sendo dito vai contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, isso está indo contra aquilo que Deus disse. Então, você tem que deixar isso de lado. Fazendo aqui já uma comparação até com aquilo que o apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, verso 9. Qualquer pessoa que te trouxer um evangelho diferente daquele que eu estou pregando, que seja considerado anátema. Pode ser até um anjo trazendo isso para você. Então, nós temos que entender que nós precisamos ter cuidado. Já falando aqui da nova aliança, como eu disse que eu citaria, Jesus disse para que ficássemos espertos com isso, principalmente quando ele fez lá o discurso da grande tribulação, e ele falou em Mateus 24, um capítulo emblemático que você não pode deixar de ler e estudar. Ele disse o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando inclusive grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, inclusive os eleitos. Então, olha só, desde aquela época Moisés precisava já alertar o povo. Por quê? Porque Deus operou ao povo de Israel grandes sinais e grandes prodígios para eles poderem entender e conhecer o poder de Deus. E para ver como que foi que Deus retirou eles do Egito, mostrando para eles quem ele verdadeiramente era e desenvolvendo neles uma admiração por Deus e uma fé. Mas é tipo assim, presta atenção, Deus fez grandes sinais e prodígios para se revelar a vocês e mostrar que ele era Deus. Mas se alguém vier até vocês, podendo até chegar a fazer milagre, mas chamando vocês para adorar outros deuses, corram disso, porque isso é engano. Não pense que só porque a pessoa faz um milagre, que essa pessoa é alguém enviada por Deus. É forte isso, hein? Tem muita gente que se deixa levar por qualquer milagre que ele vê. Então, é preciso nós lembrarmos que o próprio texto de Êxodo, mais especificamente Êxodo 7, verso 11, depois Êxodo 7, 22 e Êxodo 8, verso 7, quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo de Israel do Egito, o faraó era cercado por sábios, encantadores e magos que conseguiam até fazer alguns milagres, querendo aí desqualificar aqueles milagres que Deus tinha determinado que Moisés fizesse. É claro, é óbvio que eles tinham limites estabelecidos por Deus e não conseguiram acompanhar Moisés em tudo aquilo que Deus determinou que Moisés fizesse. Mas aqui está apenas um exemplo bíblico para que você possa entender que você não pode se apegar em tudo aquilo que você vê por aí. Tá claro isso para você? Amém? Pois bem, para fugir então do engano, presta atenção, é preciso você estar o quê? Calçado de conhecimento das Escrituras e principalmente pedir a Deus para lhe dar o dom de discernimento, abrindo aí os seus olhos para que você não seja iludido e muito menos enganado.
olha só, o verso 3, gente, ele é muito forte. Sabe por quê? Porque ele nos traz aqui um ensinamento muito interessante. Deus pode até permitir que falsos profetas façam sinais e prodígios em vossas vidas para colocar vocês à prova, para saber se realmente vocês não vão se inclinar, saindo, adorando aí outros deuses. Portanto, parafraseando aqui o Mário Sérgio Cortella, cautela, cautela. Deus conhece muito bem os nossos pensamentos e os nossos mais profundo íntimo do coração. E as provas a que ele nos submete, elas existem para revelar o nosso caráter através das nossas ações. É por isso que nós devemos, então, procurar nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que essas coisas ruins no nosso íntimo sejam expurgadas e que em nós habite o Espírito Santo de Deus. Essa é, sem sombra de dúvida, a melhor maneira de você se proteger contra o engano e contra as ciladas que aparecem na sua vida. Amém? Prosseguindo aqui, versículo 4. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz e sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Gente, temos aqui em apenas um versículo, muito bom, né? Vou ler de novo. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos e deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Ou seja, em apenas um versículo nós temos a síntese de como nós cristãos somos chamados a fazer. Olha só, seguir ao Senhor, temê-lo, não no sentido de ter medo, como eu já tenho dito aqui nos estudos de Deuteronômio, mas simplesmente de reverência pelo que Ele é. Guardar os seus mandamentos. E quando a Bíblia fala aqui guardar, não é no sentido de você memorizar, ou então ter a Bíblia na sua casa, ou escrever na parede, não, botar no carro, não, camiseta, não é isso. Guardar significa dizer praticar. É viver os mandamentos e os ensinamentos de Deus no dia a dia. E ouvir a sua voz. E ouvir requer, relacionamento de abertura. Você quer um exemplo prático? Tem gente que quando ora, só ele fala com Deus. Só ele fala. Ele ajoelha, ele começa a falar, e quando ele termina, ele levanta. Ele não para ouvir a voz de Deus. Ele não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Ele só quer ele falar. E ele só fala. Mas peraí, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa parar para você receber aquilo que Deus vai falar com você. Então, você vai orar, dedica um tempinho ali para você ficar em silêncio. Aguarda Deus ministrar no teu coração. O Espírito Santo vai trazer coisas maravilhosas para você. Vai te trazer visões, revelações, pensamentos, orientações para os seus problemas. Ouça a voz de Deus. Dê abertura para que Deus fale com você. Pare de querer tagarela. Só você fala. Não, presta atenção. Ouça a voz de Deus. Está aqui. E por fim, sirvam-no e sejam fiéis. O cristão que não tem sentimento de servo, ele não entendeu o propósito do reino. Cristo veio para nos salvar, mas também ele veio para nos mostrar muito daquilo que ele espera de nós. E servir é sem sombra de dúvida aí, um dos atributos que nós devemos desenvolver. Tem gente que só gosta de ser servido, O negócio é ir na igreja, senta, se alimenta da palavra, termina o culto, ele vai embora. Agora, chama ele para fazer alguma coisa para a igreja. Rapaz, nunca tem tempo, está sempre ocupado, sempre tem outras coisas para fazer, está sempre trabalhando muito. Então, peraí, você é chamado a servir. Sirva ao teu Deus. Não é só servir de você chegar lá e ser servido, é você servir também. Levar o evangelho, anunciar o evangelho, trabalhar na obra de Deus, contribuir com a tua igreja local. E a fidelidade, A fidelidade, nós nem precisamos falar muito sobre isso, porque Deus é um Deus zeloso. E como um Deus zeloso, Ele não aceita dividir a adoração. Então, uma vez que você está traindo, ou seja, adorando outras coisas, você está traindo a fidelidade de Deus e cometendo o pecado da idolatria. E sem sombra de dúvida, isso desagrada muito o coração de Deus. Amém? Vamos continuar a partir do versículo 5 agora aqui. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor.
e o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da escravidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. No tempo da lei, então, o caboclo deveria ser morto. Eliminarão, quando nós lemos aqui eliminarão, no texto quer dizer, no literal, queimarão. Exatamente, para que nada pudesse se restar daquilo lá. O mal deveria definitivamente ser exterminado. Os maus caminhos trazidos pelos falsos profetas, eles deveriam ser eliminados, apagados, para que ninguém pudesse vir a segui-los. Verso 6. Caso se aproximar de vocês, olha só isso aqui, gente, olha que interessante. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvido a eles, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Uau! Olha, isso aqui é no tempo da lei, tá, gente? No tempo da lei, o pecado de idolatria, ele feria diretamente aí os 2 primeiros mandamentos que Deus havia dado na lei de Moisés. Por isso nós vemos aqui uma tratativa extremamente enérgica que Deus determinava a infração desses mandamentos. Nós vimos que no verso 9, mesmo que o culpado fosse um membro da família, ele deveria ser morto. E como defensores da lei, a pessoa deveria ser o primeiro a levantar a mão contra ele. Ou seja, uma difícil exigência, mas que colocava à prova, principalmente aí, a profundidade do compromisso de adorar exclusivamente a Deus. Hoje nós vivemos no tempo da graça, E a idolatria continua sendo pecado, viu, gente? Um pecado que fere o mandamento de Deus. Ela fere aí o primeiro mandamento. Não sei se você se lembra, nós já falamos disso. O Shema, como nós vimos, inclusive, no estudo do capítulo 6 de Deuteronômio, lá no verso 5, e que Jesus ratificou, por isso que eu falo aqui, está na nova aliança isso, em Mateus 22, 34 ao 39. Você se lembra qual é? Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, a idolatria, ela continua sendo um pecado. Só que hoje, você não precisa sair queimando e nem matando ninguém, tá certo? Não precisa, aquilo lá era no tempo da lei. Mas, presta atenção, aquelas pessoas que tentam te afastar do caminho de Deus, elas devem ser sim eliminadas da sua vida. Não servem para você. Às vezes por questões profissionais, por questões de dependência financeira ou até mesmo por questões de grau de parentesco, você precisa conviver com essas pessoas, mas você precisa entender que é necessário separar as coisas. Esse relacionamento ele não pode interferir de forma alguma na sua jornada espiritual. Ah, mas é meu amigo. Não é não. Amigo quer o seu bem e não te afasta de Deus. Certamente, pessoas que tentam te afastar de Deus não querem o teu bem. Essa pessoa está sendo um instrumento de Satanás para poder te levar cada vez mais para o caminho da perdição. E se você não tomar cuidado, você se perde fácil. Então, cautela. Não precisa queimar ninguém. Basta você se afastar. Ok? Vamos seguir então. Versículo 10. Você deve... Olha só como que era, Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-lo do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ouvir falsos profetas, seguir esses caras, vindo aí atrair o amor de Deus, ao pecado de idolatria, você estava também não só pecando, traindo a confiança de Deus, mas agindo de ingratidão, porque aqui, nós vimos aqui, que você estaria traindo aquele que tirou vocês da terra do Egito. Você não está sendo grato com o Deus que fez o que fez por vocês.
E Cristo morreu por você. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós, e através da sua morte nós somos justificados, regenerados e adotados. E como filhos, nós podemos ficar dando vozes a ouvidos, ouvidos a vozes estranhas? Não. Se a gente faz isso, isso é no mínimo ingratidão. É como se nós estivéssemos aí desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Então pense sobre isso. Versículo 11. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Então, a punição severa a fim de matar essa pessoa era para eliminar o mal, cortar o mal pela raiz, como se diz, mas também tornar isso público para que servisse de exemplo, de ensinamento, uma metodologia bem didática, para que as pessoas realmente entendessem que aquele não era o caminho. Versículo 12, vamos ver agora aqui que passa a abranger também as cidades. E olha só que coisa interessante. Se em algum dia das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos, em algumas versões perversos, saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência, e eis que se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Temos aqui então a extensão da punição, não só aos falsos profetas, mas como também aqueles que seguiam. Então olha só, tem gente que não é um falso profeta, mas ele vai na vibe. Você faz isso aí uma analogia desse mandamento de Deus, trazendo isso para os tempos atuais. Você acha que Deus se agrada, então, de você que está indo na vibe dos falsos profetas? Não. Então olha só, quando o texto aqui fala no verso 13, homens malignos, homens perversos, no literal aqui, você pode buscar, é filhos de Belial, ou seja, são homens que enganam as pessoas, fazendo as pessoas se desviar do caminho. Hoje isso acontece, pessoas trazendo um falso evangelho e um monte de gente seguindo atrás, porque aquilo agrada os ouvidos, digamos assim, suave, não vai contra os pecados. Então tudo isso daí, gente, está te levando e conduzindo você para a perdição. E no verso 14, ele fala assim: vocês devem investigar se for verdade e certo que tal abominação está sendo praticada. O que é abominação? Abominação, ou em outras versões, ato detestável, é qualquer ação ou mesmo pensamento que seja ofensivo contra o mandamento de Deus. E qual é a condenação? A condenação atingia a todos da cidade, inclusive os animais. Pergunta, dá para brincar com isso, gente? Não dá, Mesmo no tempo da graça, onde a questão da ordem de matar as pessoas não é praticada, mas se nós olharmos aqui para esse texto e vendo como Deus mandou tratar os falsos profetas e aqueles que se desviavam ou deixavam se enganar por ele, a pergunta que eu te faço: dá para flertar com isso? Dá para você continuar levando essa vida se deixando se enganar porque você tem preguiça de estudar a palavra de Deus e você acredita em qualquer coisa que você vê por aí? Ou você vai naqueles falsos profetas porque eles pregam aquilo que você gosta de ouvir? Então vamos lá. Se passa pela cabeça de alguém que você praticando isso hoje, que você estará impune diante de Deus, porque isso era no tempo da lei, Deus mandava matar no tempo da lei, agora não. Ei, presta atenção, o juízo final está vindo aí. E vai prestar conta, viu? Não vai ter como correr disso não, as contas vão ser acertadas, e eu creio nisso. Então a gente tem que ficar atento, gente, temos que se policiar para não deixarmos ser enganados. E olha aí, continuando, versículo 16. Depois juntem ou ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês,
para que o Senhor se afaste do furor da sua ira e seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique, como jurou a seus pais e aos pais de vocês. Bom, a abominação de Deus em relação a esse tipo de pecado era tão grande que Deus proibia, inclusive, eles pegarem os despojos, que era uma prática. Quando eles destruíam algum lugar, eles pegavam as coisas de valor e levavam. Não, aqui era proibido. Eles deveriam queimar tudo no meio da praça, oferecendo isso como um sacrifício ao Senhor, queimando, eliminando esse mal. E observa o seguinte, né? Isso era feito para que a ira do Senhor não se voltasse contra eles. Então eles deveriam agir contra o pecado para que a ira de Deus não se virasse contra eles. Presta atenção no que eu te falei aqui. Deveriam agir. Ou seja, tem gente que pensa que a reprovação de Deus é apenas ao pecado da ação, mas não, é o pecado da omissão também. Se eles se omitissem, e aqui fica bem claro que se eles não fizessem isso, se eles aliviassem a onda para cima dos pecadores, a ira de Deus se voltaria contra eles. Tá claro? É por isso então que nós não podemos nos calar diante do pecado. Nós temos que orientar, como diz a Bíblia, nós temos que admoestar, mas, claro, respeitando inclusive aquilo que a Bíblia nos ensina, com amor, mas isso deve ser feito. Não podemos fugir disso. Amém? Seguindo aqui, verso 18. Isso se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então, finalizando, façam isso conforme foi orientado para que vocês sejam retos aos olhos do Senhor. Sejam aprovados, sejam justos e sejam obedientes. Amém? Espero que realmente esse conteúdo possa ter abençoado a tua vida. Além de conhecimento, além da revisão aqui do texto bíblico, que também possa essa palavra ter falado ao seu coração. Chegamos aqui ao momento de mais um final de capítulo de estudo bíblico. Agradeço a você que ficou comigo aqui até o final e te peço, não se esqueça de deixar aqui o teu like se você gostou, deixar um comentário aqui com o feedback. Participe aí da pergunta que eu fiz, se você gostaria de estudar o livro de Daniel ou continuarmos vendo os livros do Pentateuco, priorizando o estudo do Pentateuco, e vamos caminhar juntos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo, convidando as pessoas que você gostaria de ter conosco aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.